Bom, gente, então, aspectos gerais, então vamos começar aqui pela classificação botânica. Café é uma dicotiledônea, tem porte arbustivo ou arbóreo, pode ser desde arbustos pequenininhos até grandes árvores. O tronco é lenhoso e a madeira é densa e dura. As folhas são persistentes e as flores são hermafroditas. Falar que elas são persistentes não quer dizer que as folhas não caem. É só que ela não perde as folhas tudo de uma vez, tipo um pessegueiro. Elas podem cair, sim, depois da colheita, tem queda relacionada a baixo carboidrato na planta. As flores são hermafroditas, as corolas são brancas, podem ser ligeiramente rosadas. Tem um estilete que pode ser bem longo e sobressair a corola. O fruto é uma drupa indehiscente, o fruto não se abre. Ela é formada por duas sementes. Cada semente tem um lado plano e um lado convexo. No lado plano, tem uma ranhura ventral, que é chamada sutura cofeano, que no coffea arábica ela parece um Szinho, e no coffea canéfora ela é reta. A família é rubiácea. Essa família tem mais de 500 gêneros e mais de 6.000 espécies. A maioria de origem tropical, com ampla distribuição geográfica. Esse gênero é originário da África. 41 espécies são da África continental, 59 da ilha de Madagascar e 3 das Ilhas Maurícios e Reunião. Então, a gente tem aqui, ó, da África Central, Coffea eugenioides, Coffea sp, mulundu. Aí a gente tem da África do leste aqui, ó, essa região aqui, né? Coffea salvatrix, Coffea racemosa, Coffea cessiflora, só para dar alguns exemplos. Aí a gente tem da África do Oeste, essa região aqui, são as mais conhecidas, Oeste e Central, né? Aqui, né? O Coffea canephora, Coffea brevis, congensis, arábica, as duas espécies de expressão econômica são dessa região, Coffea canephora e Coffea arábica, Coffea libérica, Coffea humilis, e de Madagascar tem mais um tanto aqui, ó, Coffea resinosa, Coffea mililote. Essas espécies que não são comerciais, elas são importantes como fonte de características, né? São germoplasma que deve ser mantido, porque nesse germoplasma pode-se buscar características de interesse para introduzir nas espécies cultivadas. Aqui são os exemplos. Aqui um Coffea deverrey, aqui um Coffea libérica, variedade libérica, um Coffea stenophylla, que é uma árvore enorme. Aqui o Coffea arábica, que é o que a gente conhece, e o Coffea canéfora, que a gente também conhece. Só para exemplificar. Bom, o arábica, ele é originário de vales das regiões montanhosas da Abissínia, que é da Etiópia. Tem uma copa cilíndrica e geralmente tem um só ramo ortotrópico que cresce numa posição horta em relação ao solo. Pode ter mais de um, mas assim, a planta jovem, sem nenhum problema, geralmente ela tem um, tá? Ela floresce nas partes dos ramos que cresceram na estação de crescimento anterior. Aqui para nós é no ano anterior. As folhas são verde bem escuro e produzem altitudes superiores a 500 metros. De Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, a bebida é considerada de boa qualidade. Óbvio que isso depende de como faz a pós-colheita. E tem uma porção de variedades: Mundo Novo, Acaiá, Catuaí, Rubi, Topázio, Arara, Paraíso, Catiguá, Acauã, Acauã Novo, sei lá, Geisha, uma porção, Bourbon, né? Tem um número grande de variedades aí, cada uma com as suas características. Já o Coffea canéfora, ele é originário de regiões de baixa altitude da bacia do Congo. E ele tem muitos ramos vegetativos. Se deixar ele em livre crescimento, ele dá muitos ramos ortotrópicos, ou seja, numa posição orto, perpendicular ao solo.
E o coffee arábica, ele é autocompatível, ele sofre autofecundação. O coffee canéfora não, ele é autoincompatível. Então, ele não sofre autofecundação. E ele floresce em ramos crescidos no mesmo ano. Agora, as folhas são maiores, ou dá para ver, são grandonas, elas são mais claras, e elas lembram uma costela. A nervura é bem marcada, e a gente fala que elas são acosteladas, então. E produzem regiões mais baixas e quentes, partes do Espírito Santo, em Rondônia, Mato Grosso, Bahia, a gente vai ter essa espécie. Bom, uma coisa que as duas espécies de cófia têm, e que é de extrema importância para o manejo do cafeiro, é o dimorfismo dos ramos. O que significa dimorfismo? Duas formas. Ela tem ramos ortotrópicos, na verdade, ortogeotrópicos, né? Porque é em relação à terra. Mas a gente simplifica para ortotrópico, que cresce perpendicular ao solo. E tem ramos plagiogeotrópicos ou plagiotrópicos, que crescem mais ou menos paralelos ao solo, 45 a 90 graus, né, com o tronco, e crescem numa posição mais paralela ao solo. Esses ramos aqui, ó, são produtivos, e esses ramos aqui são vegetativos. Bem, nós vamos falar depois de aspectos relevantes da fisiologia do cafeeiro, e eu vou voltar a falar sobre esse assunto. O que é de extrema importância no cafeiro é saber que gemas são vegetativas e que gemas são reprodutivas. Então, no ramo ortotrópico, eu tenho folhas alternas. As folhas, ele é formado por nós, né? Nós e entrenós, tá? Em cada nó, eu tenho duas folhas alternas. Na axila dessas folhas, eu tenho uma série de gemas. Como são uma série, são chamadas de gemas seriadas, tá? Essas gemas aqui dão origem a outros ramos vegetativos, que aqui no desenho a gente tem um ramo vegetativo saindo de uma dessas gemas, né? O ramo vegetativo, assim que ele brota, ele vira na vertical, ele é vigoroso e cresce verticalmente, tá? Originado aqui da gema seriada. Aí, olha mais essa parte de cima da figura. Então, tem uma série de gemas de um lado da folha, outra série de gemas do outro lado, na outra folha, né? E bem acima dessas gemas seriadas, tem uma gema maior, e que fica sozinha aqui, que chama cabeça da série. Essa gema cabeça da série, ela me dá um ramo produtivo, ela dá um ramo plagiotrópico. E presta atenção que é só uma. Então, se eu arrancar esse ramo, aqui não vai aparecer outro, porque só tinha uma gema para dar origem a esse ramo. Aqui desse lado está sem o desenho do ramo, porque queria mostrar a gema, né, a posição da gema. Aqui tem os dois. Bom, esse ramo produtivo também cresce na forma de acréscimo de novos nós, novos internódios. E também tem folhas alternas. E na axila dessas folhas também tem gemas. São gemas seriadas e, eventualmente, pode ter também uma cabeça da série. Só que essas gemas aqui, do ramo produtivo, elas dão origem a flores, ou então a ramos produtivos de maior ordem. O que significa de maior ordem? Esse é primário, o que sai dele é secundário, se sair um outro daquele é terciário. Então, isso é uma coisa de extrema importância para a gente entender depois o manejo da cultura. Bom, falar um pouquinho da semente do café. Ela é oblonga, é plano-convexa e tem um tamanho que varia de 10 a 18 milímetros. O comprimento, né? E 6,5 a 9,5 de largura, está aqui a semente. Ela vai ter uma película prateada, que são células esclerenquimáticas, fusiformes, de tamanho pequeno, que recobrem o endosperma. Aqui a gente está vendo aqui a semente com o endocarpo, que a gente chama de pergaminho, que é a casquinha que recobre a semente. Então, embaixo dessa casquinha é que eu vou ter a película prateada. Depois eu vou ter o endosperma, que é tecido de reserva,
que constitui a maior parte da semente. Esse endosperma é que vai dar nutrientes para o embrião, antes de se abrirem as folhas cotiledonares e começarem a fazer fotossíntese. O embrião se localiza do lado convexo, tá? No lado mais arredondadinho aqui. E o hipocótilo vai dar origem à radícula e o epicótilo aos cotilédones. Aí eu tenho aqui o fruto, né? Então, no fruto, eu tenho o epicarpo ou pericarpo, que é a casca. Eu tenho uma polpa açucarada, que é o mesocarpo. Ele é super impregnado no epicarpo e impregnado também no endocarpo. O endocarpo, que a gente chama de pergaminho, que vai recobrir o endosperma, né? O endosperma, que é o grão de café, que é a semente do café. E aqui é um pedúnculo, né, do frutinho de café. Como é que é a germinação do café? Nos primeiros 5 dias tem absorção de água e a coloração muda de verde azulado para branco. Com 8 dias começa a aparecer um entumecimento no local da radícula. Uns 18 dias depois do semeio, 50% das sementes apresentam radícula, que tem uma cor rosada e uma curvatura geotrópica, cresce, a raiz cresce para baixo. Com 30 dias começam a aparecer ramificações secundárias na radícula. E aos 60 dias, a gente pode ver as plantas com as folhas cotiledonares, que a gente chama de orelha de onça. A germinação do café é lenta e desuniforme. Ela leva 45 a 90 dias. O que eu falei no slide anterior, em condições controladas, a 30 graus, tá? Como a gente coloca o café para germinar no inverno e as temperaturas são variáveis, a emergência das plantas também fica variável, 45 a 90 dias. As plantas recém-emergidas recebem o nome de palito de fósforo, depois vem a orelha de onça, e depois vem a emissão dos pares de folhas verdadeiras. Então, tá aqui a semente, né? Depois começa a emitir a radícula. Aqui a gente chama de estágio de joelho. Aqui, ó, aqui tá mais característico o joelho, né? Porque é dobradinho. Aqui o palito de fósforo, folha cotiledonar, né? Orelha de onça, e aqui as primeiras folhas definitivas. Aqui tá melhor, ó. Tá vendo a emissão da radícula? Aqui, ó. Aqui o palito de fósforo. Aqui eu já tenho orelha de onça. E aqui, 2 pares de folhas definitivas. Bom, e como que é a fenologia do cafeeiro? Ele tem um primeiro ano, né, de ciclo vegetativo, isso depois de aparecerem os ramos plagiotrópicos. Primeiro cresce o ramo ortotrópico, e a partir do 8º ao 10º nó do ramo ortotrópico é que começam a aparecer os plagiotrópicos. Então, ele primeiro cresce, então, ele tem um ano de ciclo vegetativo, aí, no segundo ano, é que tem o ciclo reprodutivo. Depois que cresceram esses nós, esses internódios, é que vai vir o florescimento e a frutificação. Como é que são as folhas? Essas aqui são folhas de coffea arábica. Elas são opostas, elípticas, algumas podem ser brancas, elas são verde escuro quando adultas. Tem uma nervura central aqui, 9 a 12 nervuras secundárias. Elas são muito cerosas, isso tem implicações na adubação foliar. Elas são hipoestomáticas, quer dizer, os estômatos são pelo lado de baixo, e tem 160 estômatos por milímetro quadrado. Como é que é o crescimento do tronco, dos ramos e das folhas? O caule e os ramos, eles têm rápido crescimento na estação quente e chuvosa, que vai de outubro a março. E tem crescimento lento na estação seca e fria. E as folhas aparecem em cada nó. Então, o crescimento das folhas é relacionado ao crescimento dos ramos e dos caules, tá? Porque se relaciona à formação de nós, especialmente nos ramos produtivos. O tamanho final da folha é afetado pela estação e pelo sombreamento. Cafés sombreados têm folhas maiores, e a relação clorofila A, clorofila B também muda em café sombreado.
E outra coisa é que a folha que se desenvolve na estação fria e seca do ano, mesmo quando adulta, ela é menor que a folha que se desenvolve na estação quente e chuvosa. Eu falei que ela tem folhas, que o café tem folhas persistentes, mas isso não quer dizer que não cai folha. Pode ocorrer abscisão depois da colheita, com seca, com altas temperaturas, e a abscisão é muito relacionada à reserva de carboidratos. Bom, e como é que são as raízes? As raízes são a metade escondida da planta, né? Mas elas dão ancoragem, absorvem água, absorvem nutrientes, produzem reguladores de crescimento, então elas são de extrema importância. A relação raiz-parte aérea é maior no crescimento inicial da planta, então, no início, a planta vai alocar proporcionalmente mais carboidratos para a raiz, para que a raiz se expanda, explore o solo, para poder levar água e nutrientes para a parte aérea, para essa parte aérea crescer. À medida que a planta cresce, essa relação se inverte. Vou ter mais massa na parte aérea do que na raiz. Então, aqui a raiz é profunda, né? Uma trincheira de uma lavoura de café, as raízes são bem profundas. E a gente sabe que a maior parte das raízes absorventes estão aqui na projeção da copa, tá? Essas raízes absorventes são fininhas, branquinhas, e elas são responsáveis principalmente pela absorção de nutrientes. Mas a gente tem raízes bem profundas que vão lá embaixo buscar água, tá? O crescimento das raízes também depende do crescimento da parte aérea. Vou voltar um pouquinho ali, ó. Essa parte aqui, ó, uns 20, 30 centímetros, ela vai ter a maior parte, a maior proporção do comprimento das raízes. E são raízes absorventes. Então, elas são muito finas, se eu somar tudo, dá um comprimento bastante grande de raízes nessa parte aqui. Então, também depende o crescimento das raízes do crescimento da parte aérea. E depende também da competição com os frutos e folhas jovens, tá? Os frutos são o principal dreno na planta de café. Quando eu tenho muitos frutos, todos os carboidratos, ou não todos, mas uma grande parte dos carboidratos, ela vai para esses frutos. Em segundo lugar, esses carboidratos, água e nutrientes, idem, vão para as folhas. E as raízes, elas perdem essa competição. Quando não tem fotoassimilados para todo mundo, a raiz perde essa competição. Então, o crescimento da raiz depende do ano. Se é um ano com muito fruto ou um ano com pouco fruto. No ano com pouco fruto, a raiz cresce mais. No ano com muito fruto, a raiz cresce menos. Tá? No ano com muito fruto, as raízes finas, branquinhas, absorventes, chegam a morrer. Tá? Então, o café tem raízes permanentes, que são as laterais, axiais e verticais. E as raízes não permanentes. Essas aqui têm mais que 3 milímetros de diâmetro, são mais lignificadas, então elas não morrem quando tem muito fruto. Mas tem as raízes não permanentes, que elas têm diâmetro menor que 3 milímetros, que elas são a suporte das absorventes e as absorventes. Essas aqui morrem quando tem muito fruto. Então, aqui ó, as verticais, as axiais, as laterais, grossas. Aí eu tenho suporte das absorventes e as absorventes, fininhas e que morrem quando ocorre competição. Isso aqui, ó, era uma raiz lateral que a gente individualizou para poder fazer um estudo sobre absorção, e aí nós embrulhamos essa raiz aqui, né, num tubo de TNT com substrato, para depois poder ter essas raízes para fazer um estudo de absorção. Mas é bom, que é legal, porque dá para ver aqui as raízes fininhas e branquinhas, que são a suporte das absorventes e as absorventes. E são essas que morrem quando tem competição por fotoassimilados, quando tem uma alta carga de frutos. Bom, as floradas do café. Em regiões
de latitude maior, com estação seca bem definida, que nem o centro-sul do país, eu tenho poucas floradas, não é uma só não, mas tem poucas, 3, às vezes 4, mas elas são muitas em regiões mais próximas do Equador, de baixa latitude e chuvosas o ano inteiro, região que tem muito mais floradas do que nós temos, tá? E a floração vai sofrer influência da genética, do ambiente, e esses fatores genéticos e ambientais vão agir de maneira sinérgica. A gente vai voltar nesse assunto quando falar sobre aspectos importantes da fisiologia. Então, nessas regiões de baixa latitude, a colheita é mais complicada, porque como tem um número muito grande de floradas, sempre vai ter fruto verde, fruto maduro, fruto chumbinho e às vezes até flor convivendo na mesma lavoura. Então, as flores surgem nas gemas da axila das folhas dos ramos produtivos, aquelas gemas que eu mostrei para vocês do ramo produtivo. São muito bonitas, né, muito cheirosas. E aqui está uma flor, né? Ela tem aqui, ó, 5 pétalas, tá? Tem um cálice rudimentar, o pedicelo também, que é bem pequenininho, une a flor à inflorescência. Tem 5 estames curtos, cada um com uma antera. Então, tá aqui o estame e a antera. E aqui, ó, é o estigma. Não dá para ver direito na foto, porque ele é muito fininho. Ele está aqui e ele vem aqui para baixo para o ovário, tá? Então, tem o estigma e o estilete, e o ovário é ínfero, e ele é bilocular. Tem 2 locais onde vão surgir 2 sementes, tá? Bom, o desenvolvimento das flores e dos frutos. Então, num primeiro momento, eu vou ter a iniciação da gema floral, tá? Que ocorre com os dias encurtando e a temperatura caindo e a extensão seca avançando. Então, de agora para frente, a gente vai ter a iniciação das gemas florais. Aí essas gemas crescem um pouquinho, ficam com 2, 3 milímetros e entram em dormência, e aí elas têm que sofrer uma tensão hídrica para ser liberadas dessa dormência. Aí aqui está uma parte da fisiologia que a gente ainda não sabe direito. Quanto de tensão hídrica tem que sofrer nessa gema para ela ser liberada dessa dormência, né? Como é que eu controlo isso aqui? Isso aqui a gente não tem total conhecimento. Inclusive porque a própria planta, o lúmen, né, dos vasos que chega nessa geminha, ele é muito restrito. Então, a própria planta consegue promover uma tensão hídrica nessa gema. Aí, depois que ela passou por uma tensão hídrica e está liberada dessa dormência, se eu tiver um estímulo de uma chuva ou de uma irrigação, ela se desenvolve rapidamente, em uma semana, 10 dias, aí vai depender da temperatura média, eu vou ter a antese. As flores, 2, 3 dias depois, caem, aqui, né, aqui, ó, estilete, a flor esquematizada aqui, o ovário aqui, ínfero. Tá, e a flor cai uns 2, 3 dias depois, e eu tenho o fruto, que eu chamo de chumbinho, porque parece um chumbinho, tá? Então, é como se ele estivesse em dormência, ele está em dormência, se diz que é dormência do fruto, né? Porque ele não cresce. Mas nesse momento, que ele não está crescendo visivelmente, está tendo um monte de divisão celular aqui dentro. E fica, claro, depende do local, da temperatura média, da altitude, ele fica uns 40, 45 dias nessa fase. Aí vem a primeira expansão rápida do fruto. Nessa primeira expansão rápida, ele precisa de água e de nutrientes. E no final dessa primeira expansão rápida, endurece o pergaminho, tá? Que é o endocarpo. Então, depois que endureceu esse pergaminho, delimitou o tamanho desse grão. Então, se eu tiver falta de água e de nutrientes aqui, e esse pergaminho não se expandir adequadamente, eu vou ter um grão miúdo aqui, pequeno. Aí depois esse grão vai
receber substâncias, né, para a formação, para o enchimento aqui do endosperma. E aí, os 2 meses finais do ciclo, eu vou ter a maturação, em que tem uma outra expansão, o fruto dobra de tamanho e muda de cor, e aí a gente vai ter o fruto maduro, amarelo ou vermelho. Então, aí a gente já vai ter, amolece, né? Ele amolece, que ele nessa fase aqui ele é rígido. Aqui ele já maduro, ele é molinho e dobrou de tamanho. Então, a gente vai ter a casca, né? O pericarpo, o mesocarpo, que é açucarado, o endocarpo, que é o pergaminho, a película prateada, que é a testa, e o endosperma ou grão aqui dentro. Bom, então, e os frutos, né? A cereja, tanto amarelo quanto vermelho, é uma drupa globular ou ovoide, tem 10 a 15 por 11,5 a 14,5 milímetros, pode ser vermelhos ou amarelos. Eles têm carboidratos, ácidos graxos e compostos voláteis. Carboidratos, glucose, sacarose, ácidos graxos, palmítico, oleico, linoleico, esteárico e compostos voláteis, álcools, aldeídos, ésteres e cetonas. Esses compostos voláteis depois vão dar o aroma do café na hora que a gente torra, né? Clima para o café. Aptidão climática para cafeicultura. Para coffee arábica, temperaturas médias anuais entre 19 e 22 graus são as ideais. Para coffee a canéfora, entre 23 e 26. Aí a gente tem as áreas, aqui são áreas de aptidão. As áreas marginais. As áreas marginais são áreas em que a temperatura média anual já não é tão adequada, mas que a gente, com manejo, consegue cultivar. Por excesso de calor, a gente tem área marginal entre 22 e 23 graus para a coffee arábica, não muito bem definido aqui para a canéfora. O que acontece aqui? Se eu for plantar nessa região marginal, ou eu vou colocar arborização, eu vou escolher as faces menos ensolaradas, por exemplo, face sul e sudeste, para que essa planta não sofra um estresse térmico muito grande. Aí, só que aí acima de 23 já fica inapta por excesso de calor, tá? E também tem as áreas marginais já por frio, entre 18 e 19 graus aqui para a coffee arábica e 22 e 23 para a coffee canéfora, já são áreas frias. Então, se eu for plantar nesses locais aqui, eu corro algum risco de ter geada, tá? E nessa para a arábica, e aí eu vou plantar nas faces mais ensolaradas. Vou plantar nas faces norte, noroeste, oeste, mais voltadas para o sol. A mesma coisa aqui, porque já tem alguma insuficiência térmica aqui. E nessa aqui, ó, abaixo de 18 e abaixo de 22, são inaptas, são áreas inaptas. Aqui, abaixo de 18, muito risco de morrer por geada, e assim, a planta, o fruto não chega a amadurecer, já está na época de florescer outra vez. O ciclo de frutificação fica muito defasado, muito lento. Mas aí, não é só a temperatura que é importante. Se não for irrigado, a gente tem que olhar o déficit hídrico anual médio. Tá? Se for irrigado, não, você coloca água e não tem problema. Então, para a coffee arábica, esse déficit tem que ser menor que 100, para ser totalmente apto. Para a canéfora, menor que 200. Entre 100 e 200, ou 200 e 400 para canéfora, são áreas marginais. Maior que 200 para o arábica e maior que 400 para o canéfora, são áreas inaptas. Se acredita que seja interessante que se tenha pelo menos 1.000 a 1.200 milímetros de chuva por ano para a coffee arábica, concentrados de outubro a março. E para a canéfora, a mesma coisa, com 800 a 900 milímetros de chuva por ano. Os solos para essa cultura. Nós vimos que a raiz é bem profunda, né? Então, eles têm que ser profundos, solos profundos. Boa drenagem, café não suporta encharcamento. Ele não sai bem, não produz bem, e a planta pode até morrer se ficar muito mal drenado.
50% de volume de poros, 35% de microporos. Pode ter 50% a 80% de argila, essas teores altos de argila, solos bem estruturados, com estrutura granular, para poder ter boa drenagem. Muitos solos que a gente planta café tem argila 1:1. Estrutura, como eu falei, granular, bem estruturado, para poder ter boa drenagem. Como é que a gente produz as mudas de café? Para a coffee arábica, ela tem as plantas da minha propriedade. Tirar o fruto, tirar a semente e reproduzir, eu estou com uma probabilidade altíssima de estar reproduzindo a planta-mãe. Ela tem 5, 10% de fertilização cruzada só. Quando a flor se abre, ela já está fecundada, é autofecundada. Já o canéfora, não. Ele precisa de fertilização cruzada, tá? Aí, o que acontece? Se pegar a semente, essa semente não replica a planta-mãe, porque ela recebeu pólen de outro material genético. No início, quando se começou a plantar coffea canéfora, fazia tudo igualzinho à arábica. E as lavouras eram extremamente desuniformes. Aí perceberam que não podia ser assim. E aí, para o coffea canéfora, se recomenda preferencialmente a propagação vegetativa para ter plantas iguais à planta-mão. Só que tem uma coisa, se eu plantar tudo do mesmo clone, não tem ninguém para fazer a fertilização, porque ela é autoincompatível, então eu não posso colocar um clone só na lavoura, eu tenho que ter uma mistura de clones com características semelhantes que facilitem o cultivo, o porte da planta, época de maturação, semelhantes para não complicar o manejo da cultura, mas não pode ser um clone só. Aí tem viveiro para café de tudo quanto é jeito. Então, a gente tem aqui viveiro de cobertura alta, aqui a gente faz no máximo de 80 centímetros, até no máximo 1,20 m. Tem que ser uma largura que alguém alcance aqui no meio da lateral. Os caminhos de 40 a 60 centímetros, os esteios no meio do canteiro, porque se eu puser ele aqui no meio, um esteio aqui no meio, daí vai me atrapalhar o caminhamento. E aqui os canteiros, né, com irrigação, pode ser irrigação com regador, existem muitas maneiras aqui, tá? Então, esse aqui de cobertura alta. Tem os de cobertura baixa, que cobre só em cima do canteiro. Esses aqui geralmente são permanentes, é gente que sempre vende muda de café. Os de cobertura baixa, que cobre só em cima do canteiro, às vezes são temporários para a expansão da lavoura, feito na propriedade, aí não gasta muito em infraestrutura, tá? Por que com cobertura? As mudas de café se desenvolvem melhor, são mais bonitas quando elas ficam sob meia sombra, 50% de sombra. Mas há quem faça sem cobertura nenhuma, deixa ela no sol, a pleno sol desde o começo. Os adeptos a esse tipo de viveiro, as mudas ficam mais feinhas, elas não ficam tão vigorosas, tão exuberantes, quanto as mudas feitas em meia sombra. Mas os que advogam a favor desse tipo de viveiro, dizem que essas mudas são mais rústicas, e outra coisa, não tem que aclimatar, tá? Essas estão com sombra, antes de levar para o plantio definitivo, elas têm que passar por um período de adaptação ao sol, porque senão elas vão ter as folhas todas queimadas quando são postas no sol. Essa aqui não precisa de fazer aclimatação, e dizem também os adeptos desse tipo de viveiro, que elas são mais rústicas no campo, que elas vão dar depois menos replanta. Aí os tipos de muda. As mais comuns são as de meio ano. Elas são feitas em sacos de plástico ou em tubetes, tá? Essas de meio ano é uma correria para ter a semente, plantar essa semente e ter as mudas nas próximas águas. Porque a gente vai começar a ter fruto maduro de café, maio, junho, né? E aí tem que pegar o fruto maduro, tirar a casca, tirar a mucilagem, secar essa semente, para poder vender a semente. E ela gasta pelo menos meio ano
para ficar pronta, tá? Então, eu tenho que levar, se não tiver irrigação, nas águas. Então, se a gente contar de maio, que é o mês 5, 6 meses, dá o mês 11, dá novembro, tá? Então, é corrida para poder levar o quanto antes nas águas, para a planta já estar bem estabelecida quando chegar em março, que acaba as águas, se não tiver irrigação, né? Mas, assim, essa muda custa menos, ocupa menos espaço no viveiro, e são as mais usadas. As de um ano são colocadas em sacolas maiores e coloca, né, em vez de ser uma correria, pode colocar em agosto, setembro de um ano, para levar para a, a lavoura definitiva no ano seguinte, lá no comecinho das águas, já em outubro, por aí, né? Bom, também existem mudas enxertadas e mudas podadas. As mudas enxertadas, geralmente se faz enxertia na fase de palito de fósforo. São mudas usadas em locais que têm muito problema com nematóide, usando uma variedade que não é suscetível a nematóide, como porta-enxerto. E mudas podadas são mudas que ficaram velhas, são podadas, e aí na base do caule tem muita gema seriada, vai brotar outro ramo vegetativo, esse raminho que vai brotar vai ser conduzido para essa muda poder ser reaproveitada. Então, aqui em tubete também começou a ser feito em região que tinha nematóide, porque daí faz em substrato, não tem contato com o solo, então a muda não vai contaminada com nematóide. O problema nesse caso aqui é fornecer nutriente, porque o volume de substrato é muito pequeno. Então tem que usar fertilizante de liberação lenta, tá? Porque se colocar os fertilizantes convencionais, vai ficar para 6 meses, vai ficar uma quantidade prejudicar o crescimento da muda. Mas com fertilizante de liberação lenta é tranquilo. Aí, mais recentemente, as mudas estão sendo feitas também em bandejas de plástico com substrato. Então, aqui uma muda em tubete, né? As mudas de propagação vegetativa, as mudas de cófia canéfora. Então, aqui eu tenho uma produção, enverga esse ramo ortotrópico, se ele for vergado para cá, ele dá um monte de brotação de ramo vegetativo. Aí corta esses ramos vegetativos, individualiza os nós, ó, eu corto em bisel aqui embaixo e corto reto aqui em cima, tá? Sempre deixo um nó. Se tiver um raminho saindo aqui, eu tiro, e fico com uma estaquinha. Tiro também um pedaço da folha, deixo um pedaço, porque ela vai ter reservas e produção de hormônios também. Aí eu vou colocar essa estaquinha aqui para enraizar. Aqui vai dar um calo, vai dar as raízes, e aqui vai ter a brotação de uma gema seriada, que vai ser conduzida, tá? Até 4 a 6 pares de folhas, para levar essa muda de propagação vegetativa para o campo. Aqui, tá vendo? As estaquinhas, aqui tudo estaqueado, colocado dentro dos saquinhos, para depois de enraizar e ter 4 a 6 pares de folhas e ir para o campo. Aqui as mudas enxertadas, olha aqui, ó, é o cavalo, tem uma variedade Apoatã, que não é suscetível a nematóide, e aqui a variedade copa que eu quiser, na fase de palitos de fósforo. Aí faz uma fenda, né? Enxerta. Isso aqui põe em viveiro de microaspersão. Quando tiver com 4 a 6 pares de folhas, pode ir para o campo. E a muda podada, eu vou cortar aqui, né? Corta uns 8, 10 centímetros, para brotar um ramo vegetativo e conduzir 4 a 6 pares de folhas para reaproveitar essa muda. Nessa figura aqui tem um defeito. Não poderia pegar um ramo vegetativo tão alto. Seria melhor que ele tivesse mais aqui embaixo. Mas é essa aqui que estava no tubete, foi cortado e saiu aqui, eu tirei a foto dela. Mas o ideal seria que esse ramo tivesse mais embaixo aqui.
Isso aqui é muito fácil de quebrar, está muito alto. As raízes, né? Então, aqui, ó, é planta de propagação vegetativa, mas que colocaram num recipiente muito pequeno, e as raízes ficaram todas enoveladas, todas uma atrapalhando a outra. Isso aqui não dá uma boa planta no campo. Então, plantas com problema radicular não dão bom desempenho no campo, tá? Então, por isso, é necessário comprar mudas com sistema radicular bem formado, porque você só vai ver que tem problema na raiz quando a planta der a primeira produção e morrer, porque a raiz não suporta, tá, os frutos e o crescimento da parte aérea. Bom, a lavoura, né, formação da lavoura, café dá para plantar de tudo quanto é jeito, né? Não existe uma única cafeicultura, existem muitas maneiras de se cultivar café. A planta tem uma plasticidade fenotípica enorme. O mais comum é se plantar 5.000 a 10.000 plantas por hectare, sem mecanizadas, a gente considera isso aqui plantios densos. 5, 6, até 7.000 plantas por hectare, tá bom, tá? Dá para manejar, tá? E se recomenda para regiões mais acidentadas e que não dá para ficar fazendo muita mecanização, não dá para usar trator nas entrelinhas, ou é difícil mecanizar. Agora, 10.000 plantas por hectare já é uma população muito grande, o manejo é difícil, porque essa lavoura fecha muito rápido. Vejam bem, 10.000 plantas por hectare é um por um, tá? Então, para uma árvore é muito pouco, né? 3.000 a 6.000 plantas por hectare já dá para mecanizar, tá? E em torno, 5, 6.000 plantas por hectare é uma boa população, dá um bom índice de área foliar e uma boa produtividade. Espaçamentos variam de 1,70 a 4 entre fileiras. Esses espaçamentos maiores entre fileiras para locais onde se faz mecanização, áreas mais planas. E 0,5 a 0,8 metros entre plantas, isso é o mais usual aqui para estabelecer as lavouras de café. Eu tenho a linha aqui, né, colocou um fio aqui para ficar alinhado, a cova já foi feita previamente, a cova deve ser preparada pelo menos um mês antes aqui do plantio, aí na hora só vem, abre, prepara a cova, coloca matéria orgânica, coloca fósforo, faz calagem, e aí na hora vem e abre a coveta para colocar a muda. Tira o saquinho de plástico, obviamente, e não deixa a planta afogada. O colo do café tem que ficar na linha do solo. O café não suporta afogamento do colo, tá? Então, nesse ponto também é importante fazer a cova antes, porque ela pega algumas chuvas e a terra assenta. Deixa ela, quando faz a cova, deixa um pouquinho mais alto a terra, depois ela vai assentar, porque o café não suporta o colo afogado. Aqui já as mudinhas estabelecidas, aqui as plantas jovens crescendo, é florada, a florada é muito bonita, né? Ocorre 7, 10 dias após a chuva de florada. E aqui a primeira fase do fruto, que é o chumbinho. Só caiu a flor e ficou o ovário aqui, o ovário ínfero, com as duas lojas, que eu falei para vocês, parece que não está acontecendo nada, mas está havendo muita divisão celular, né? Aqui, depois tem a primeira expansão rápida, a gente chama de chumbão isso aqui, depois vai vir a granação, e aqui a gente tem o fruto maduro, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a colheita. Bem, o que eu estava dizendo para vocês, tem dois tipos, assim, bem diferentes de colheita. Esse aqui é chamado de colheita a dedo, que se colhem os frutos maduros. Inclusive, eu sempre falo que essa foto é mentirosa, porque se tivesse tudo madurinho assim, se está tudo madurinho assim, não precisa colher um por um. Onde se colhe um por um? Onde eu tenho convivendo frutos maduros, verdes, flores, tudo ao mesmo tempo, porque dá muitas floradas. Quando eu tenho essa uniformidade de maturação, dá para colher
pelo sistema de derriça, que é esse que desde antigamente se faz no Brasil, que numa época em que eu tenho uma boa maturação, não vão estar todos maduros, mas um bom percentual de maduro, eu vou derrubar tudo numa única operação, né? Antigamente as variedades eram de porte alto, né? E tinha que usar escada, igual vocês estão vendo nessa foto, para colher. Atualmente, para regiões que têm colheita manual, se usam variedades de porte baixo, para não ter que fazer dessa maneira, né? Mas, então, eu tenho essas duas maneiras, colheita por derriça. E, assim, existem máquinas, né, que são usadas na colheita, né, em regiões mais amorradas, existem essas derriçadoras costais, que a colheita é a operação que mais demanda mão de obra e tem maior custo na cafeicultura. Então, se tiver como fazer render um pouco mais a colheita, essa costal tem uma porção de modelos também, é muito usada aqui na nossa região, para fazer a derriça, né? Então, aqui alguns, né? Depois da derriça, se faz o que se chama de abanação, que é a retirada de impurezas no campo. Pode ser em peneira, mas também existem máquinas abanadoras para poder fazer essa pré-limpeza no campo, usando menos mão de obra. Aqui está, né, uma abanadora. Aqui tem furos maiores que o café, então cai o café, ficam as folhas. E aí depois tem furos menores que o café, caem as impurezas finas e fica o café que vem sendo recolhido num saco aqui, tá? Isso seria uma abanadora. Existem as derriçadoras tratorizadas, né, para fazer a colheita mecanizada, que tem um rolo derriçador, que tem hastes vibratórias, ele vai virando, e essas hastes vibrando vão passando aqui pela copa do café e derrubando os frutos. Essa aqui, com um rolo derriçador só, tem que passar uma vez de um lado, outra vez do outro, para poder colher uma linha de plantas. Essa aqui já tem dois, então ela iria por cima da linha de café, acoplada ao trator, tem um rolo aqui, outro rolo aqui, e a planta fica no meio. E aí derriça uma linha de cada vez, mas só derriça. E tem as combinadas, as colhedoras combinadas, que além dos dois rolos derriçadores, isso tudo está conjugado numa máquina só, tem lâminas retráteis aqui no fundo, então a hora que isso aqui encosta no tronco do cafeeiro, abre passagem para poder passar por cima da linha de café. O café cai nessas lâminas, é trazido aqui para a lateral da máquina, onde tem uma esteira rolante que leva para o fundo da máquina, ele é elevado e daí ele já sai numa bica de descarregamento. Então, aqui, olha, essa é uma máquina, né, passando por cima da linha de café, ela tem a bica de descarregamento, é um braço lateral que vai derrubar o café que está sendo puxado aqui, sendo recolhido numa carreta, né, puxada por um trator na outra linha. Aqui, ó, o braço mecânico despejando café nesses bags de 500, 600 litros. Isso aqui é no cerrado, então, muito plano, as linhas muito alinhadinhas, com as plantas todas podadas na mesma altura. Então, a gente tem aqui, depois de encher os bags, descarrega esses bags num determinado local, e aqui um guindaste despeja o café colhido num caminhão para ele ser levado para a pós-colheita no mesmo dia. Isso na região do Cerrado, cafeicultura empresarial, difere muito da realidade que a gente tem aqui na zona da mata, né? Aqui o esvaziamento e o aspecto da lavoura nessa região, com o espaçamento maior aqui na entrelinha, que faz uma porção de operações tratorizadas. Aí a pós-colheita também tem de tudo quanto é jeito, né? Tem muitas maneiras de se fazer a pós-colheita. Então, isso aqui já é da zona da mata. É interessante que o café
seja colhido e levado para as instalações de pós-colheita no mesmo dia. Então, lá por umas 3, 4 horas da tarde, já passa recolhendo o café e traz aqui para um tanque de recepção. Tanque de recepção acima dos lavadores. Aqui, colocado o café, recém-colhido, esse café cai aqui, né? Recebe uma ventilação que tira as folhas e cai no lavador, tá? Esse lavador funciona cheio d'água. Aqui tá vazio, aproveitei para tirar a foto, porque me interessava ver o funcionamento. Então, ele cai nesse lavador cheio d'água, tá? E ele vem vindo por aqui, ó. Isso tem movimento de vai e vem, o café vem chegando por aqui. Quando chega aqui, o fundo é vazado, mas isso está cheio d'água. Nesse fundo vazado, o que que acontece? O que é leve passa direto na água, vai flutuando na água. E o que é pesado afunda. O que que vai afundar? O maduro e o verde, que são pesados, são mais densos. Quando ele está afundando, esse é um compartimento fechado. Ele tem uma torneira lá de baixo que joga um fluxo de água nesse café que está afundando. Ele está afundando aqui, ele recebe um fluxo de água que traz ele para cá. Tá? Então, ele é mudado dessa posição para essa posição. Ele sai aqui e continua na água. Então, aqui sai uma fração de folha, graveto, café seco, café brocado, café malgranado, e aqui sai a fração pesada, que seriam os verdes e os maduros. Pode encerrar o processo aí, levar para o terreiro os lotes separados. Mas também pode continuar o processo. Então, aqui visto de frente, né? Eu tenho 2 lotes saindo desse lavador. Pode continuar o processo. Isso, aqui na região, se produz muito cereja descascado, tá? Que é uma continuidade desse processo. O verde mais o cereja, eles são direcionados para esta máquina aqui, vem por esse tubo, que é um descascador de cerejas. Isso aqui é um cilindro coberto com uma grade janelada, com uma porção de ranhuras, e um cilindro contra essa grade janelada, o maduro, que é macio, ele desloca da casca e passa por essas janelas. E o verde não. O verde vai vindo aqui para as laterais e sai aqui. Então, eu separo o verde. Lembrando sempre que o que vai dar café de boa qualidade ou de melhor qualidade é café maduro. Tá? Então, aqui eu tenho um descascador de cerejas que me separa os verdes dos maduros. Né? Aqui um peneirão para dar fluxo aqui, ó, já está separado. Aqui saindo uma casca. E aqui chega aqui num tanque o descascado. Claro que tem alguma casquinha no meio, né? Isso aqui vai para secar. Aqui a casca e aqui o verde, né? Isso aqui vai ser seco, separado também. Bom, aí a secagem. A secagem pode ser em terreiro, essa foto é muito antiga, né? Em terreiro na frente da casa aqui, ó, criança trabalhando, que hoje em dia é proibido, né? Não pode, tá? Espalhando café para secar no sol. Aqui no terreiro de cimento, os terreiros de cimento são bons. Isso aqui tem que ser revirado constantemente para não dar fungo, tá? Para não perder a qualidade. E depois que alcança a meia seca, ele vai ser coberto durante a noite para não readquirir umidade. O café readquire umidade com muita facilidade. E os lotes separados, você pode juntar café de até 3 dias, não mais do que isso. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o descascado, esse aqui não tá descascado, aqui também é o descascado, as leirinhas de secagem, aqui um lote não descascado, e aqui com o controle, né? Qual lote, qual a colheita, para poder ter uma rastreabilidade desse café. E aqui também o terreiro suspenso. Terreiro suspenso geralmente se usa para café de boa qualidade, café maduro. Ele seca sem contato com o chão e ventila também por baixo. Geralmente se obtém boa qualidade para esse café seco em terreiro suspenso. Aqui na região é muito úmido, então
depois de meia seca, durante a noite tem que cobrir, senão ele pega umidade tudo de novo do orvalho, tá? Da umidade relativa do ar, ele pega umidade de novo. Aqui um aspecto aqui do suspenso, que ele foi descascado, mas alguma casquinha fica aqui no meio, né? Isso depois, na hora de beneficiar, tira. Aqui mais um terreiro suspenso, isso aqui é no cerrado. Aqui não tem cobertura nenhuma, mas lá a umidade relativa do ar durante a noite é baixa. Então, eu só coloco o café aqui em cima. Pode-se usar secadores mecânicos para ajudar na secagem. A seca natural ao sol tem lá seus riscos e suas desvantagens, mas a seca com secadores mecânicos também tem riscos e vantagens e desvantagens. O café não deve ser seco a mais do que 40, 45 graus na massa de café, tá? Se eu colocar uma temperatura muito elevada, o café verde preteia e prejudica a qualidade do café. Aqui uma bateria de secadores, a gente tem cafeicultura de tudo quanto é tamanho. Esses aqui, em secadores rotativos, secos, com fogo indireto. Eles tinham caldeira, né, de vapor, para aquecer o ar que é insuflado no café. Pode ser fogo direto, que vai o ar com a fumaça da combustão junto. Essa seca, que vai o ar com a fumaça da combustão junto, ela serve para café em coco, café que seca com todas as casquinhas. Seca com o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. Para café cereja descascado, já os gases da combustão não podem ir junto, para não deixar gosto no café. Aí tem que ser fogo indireto. Então, eu tenho que ter um trocador de calor e é só o ar aquecido que vai entrar em contato com o café. Nesse caso, tem uma bateria de secadores rotativos, aí eu estou vendo a chaminé aqui, né? Secadores rotativos, e o aquecimento era com vapor d'água. Aqui, tá vendo? O controle, né, da secagem, uma empresa grande, secador rotativo. Vocês vejam que o termômetro está aqui, ó, porque o que importa é a temperatura na massa do café. No início da secagem, se a temperatura do ar for maior, não tem muito problema, porque tem muita água para evaporar e o café não vai esquentar. À medida que a secagem progride, a temperatura do ar insuflado e do café tendem a se equilibrar. Aí tem que ter mais cuidado para não ultrapassar a temperatura na massa de café. E outra coisa, que a seca intermitente é melhor do que a seca contínua. Alguns secadores têm câmara de descanso, para eu poder ter um lote secando, outro lote descansando. Daí troca. Pode-se também juntar a seca no terreiro com a terminação da seca no secador. Então, a água mais fácil de tirar, tira no terreiro, fica uns 3, 4 dias no terreiro, e depois termina no secador, para agilizar, porque às vezes tem muito café para secar em pouco tempo. Aí, existem também opções mais baratas, né? Esse aqui foi chamado terreiro secador, então é uma estrutura coberta, porque aqui na região chove mesmo no inverno, tá? Aqui embaixo tem uma câmara que está recebendo o ar quente, o ar insuflado, e aqui um monte de café, café em coco, café com todas as casquinhas, com todas as... por onde sai o ar insuflado quente. Aí tem que ficar revirando manualmente. Isso aqui tem que ser revirado, né? Aqui. Bem, e também o beneficiamento e o rebeneficiamento do café são feitos de uma infinidade de maneiras, tá? Nós temos coisas assim tão simples quanto essa aqui, ó, que o produtor só tem terreiro de terra batida. Obviamente que a qualidade do café seco num terreiro de terra batida não vai ser a mesma de um café que foi seco com todo cuidado, num terreiro de cimento, num secador rotativo, não vai ser a mesma coisa, tá? E também, assim, produtor tão pequeno que ele não tem como ter as máquinas de beneficiar café. Então, uma máquina beneficiadora de café está montada num caminhão e vai de propriedade em propriedade,
cobrando, né, obviamente, e beneficiando o café para poder ser vendido. Isso pega os bem pequenos. Rebeneficiamento, eles não fazem, tá? Quem comprar o café deles é que, eventualmente, vai passar isso por uma peneira, por uma separadora densimétrica, se a qualidade do café valer a pena para fazer isso. E a gente tem desde aquilo que eu mostrei no outro slide, extremamente simples, até instalações extremamente sofisticadas em cooperativas para beneficiar, rebeneficiar, armazenar e fazer lotes de café de diferentes qualidades, tá? Fazer misturas de lotes semelhantes, separar por tamanho, separar por qualidade. Então, a gente tem de tudo na cafeicultura, desde o muito pequeno até o muito grande. O armazenamento também, de várias maneiras, que na região muita gente está optando por armazenar nesses bags. Já teve produtor que me falou que ia armazenar em bag porque é mais difícil de roubar, tá? Isso aqui é mais difícil de carregar do que um saco de 60 quilos, tá? Tem aqui os sacos, né, tradicionais, sacos de juta. Saco de juta, por quê? Porque a semente está viva e ela respira. Então, não é para ser guardado em local ou em um recipiente impermeável, tá? Então, saco de juta, se vocês virem, aqui os bags também têm permeabilidade para essa semente respirar. E as condições melhores de armazenamento são em temperatura mais baixa, 18 a 22 graus, 60% de umidade relativa. O café readquire umidade muito fácil. Então, ele é seco até 11, 12% de umidade para ser armazenado. E aí, para ele manter essa qualidade, seriam 18, 22 graus, 60% de umidade relativa. Em boas condições de armazenamento, o café em coco, ou seja, o café que seca com todas as cascas, ele dura 2, 3 ou mais anos. O café cereja descascado, 1 ano. E o café já descascado, pilado, 6 meses. O café pilado perde a qualidade muito mais rápido. Aí, armazenou, vai vender, tem que classificar. Então, nós temos a classificação oficial brasileira, que a gente chama de COB, que classifica de duas maneiras, por tipo ou defeitos. Essa classificação por tipo, toma-se uma amostra de 300 gramas de café, coloca numa cartolina, separa todos os grãos defeituosos, cada um tem um valor, conta, e pelo número de defeitos, a gente tem uma classificação para esse café. Tá? Essa é a classificação por tipo. E aí vai entrar nos tipos 2 a 8. 2 é o melhor e 8 é o pior. E tem a classificação pela qualidade, que é mais descritiva. Nessa classificação pela qualidade, vai se preencher, né, as informações do café, falando qual espécie, se souber qual variedade, vai falar do tamanho e uniformidade dos grãos, que peneira retém esse café, ou se é bica corrida, todos os tamanhos misturados, vai falar sobre a cor do café, se ele tem uma cor boa, uma cor verde azulada, ou se ele já está todo branco porque envelheceu, e outras cores, verde, porque tem muito verde. Vai falar se ele foi seco uniformemente, os grãos secos uniformemente, eles têm consistência e cor uniforme. Vai torrar um pouquinho e vai ver como é que fica depois de torrado. É claro que um café que tem muitos tamanhos, o muito pequenininho vai ficar muito mais torrado ou carbonizado, enquanto que o grandão vai ficar levemente tostado. Isso implica numa qualidade diferente de torra. E depois vai fazer a degustação, que a gente chama de prova de xícara, mas que hoje em dia é mais chique chamar de cupping. Então, todo mundo está chamando de cupping, tá? Bom, aí se faz a degustação, depois do café torrado, né, por especialistas. Existem os degustadores steel grade, que fazem degustação de cafés especiais, inclusive. E pela classificação oficial brasileira, a COB, a bebida vai ser classificada estritamente mole, mole, apenas mole, duro, riado, rio e riozônio.
Estritamente mole, ela tem sabor muito agradável, muito brando e doce. Essa prova a gente faz com café sem açúcar, tá? E com uma torra média. A mole é a mesma coisa, só que um pouco menos que esse aqui. Um pouco menos brando, um pouco menos doce. Apenas mole, um pouco menos ainda, menos brando, menos doce. O duro tem sabor adstringente. O que dá adstringência, muitas vezes, é o café verde. Quando tem bastante verde, vai dar a bebida dura. É adstringente, mas sem nenhum paladar estranho. Riado tem leve sabor de iodoforme ou ácido fênico durante a secagem e formou compostos que dão esse sabor de iodoforme ou ácido fênico. O rio é pior ainda. E o Rio Zona era uma denominação que se dá ainda para o café da Zona da Mata, porque as condições climáticas durante a secagem aqui são ruins. Então, se não tiver cuidado com a secagem, vai ter café de qualidade ruim. Mas isso não é obrigatório. Se tiver cuidado, utilizar a tecnologia existente para fazer a secagem, os cafés da Zona da Mata têm ganho concursos nacionais de qualidade, eles são bons, tá? Mais recentemente, com a onda de cafés especiais, né? Existe a classificação pela degustação da SCA, né? Que é Specialty Coffee Association, que é americana, que a BSCA, BSCA, que é Brazilian Special Coffee Association, segue os padrões dela. Aí, nessa avaliação, vão ser avaliados uma série de atributos: a fragrância ou aroma, o sabor, a finalização, a acidez, o corpo, a uniformidade. Se fazem sempre 5 xícaras de café, tá? Então, todas as xícaras são iguais? Uniformidade. Aqui também são 5. Se a xícara limpa, se não tem nenhuma xícara com gosto diferente, a doçura, o balanço e uma nota geral. Só que soma pontos, se der acima de 80 pontos, é café especial. De 70 a 80 pontos é café gourmet. Abaixo de 70 já não entra nessas categorias. Então, isso seria, né, o que se faz degustando a bebida de café. Então, maior que 80 pontos, cafés especiais.